Namastê! Bem-vindo ao canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Hoje eu vou falar sobre emagrecimento quântico. Será que isso existe? Meu nome é Adriana Zen, sou terapeuta quântica integrativa, consultora, mestre em Feng Shui, coach. E tô aqui para falar sobre essas controvérsias aí, um pouco de emagrecimento e de quântico junto. É possível emagrecimento quântico? Sim e não. Bem, vamos começar pelo princípio. Quando a gente fala de coisas quânticas, a gente não está falando de uma fórmula profunda da física tradicional, explicando fenômenos complexos com modelos matemáticos. Nós estamos falando de uma tradução para as pessoas comuns do uso de alguns conhecimentos, né, que se propagaram a partir de certos experimentos físicos. Só que a gente está passando isso para as pessoas comuns. Então, e o que isso quer dizer? Tudo que é quântico quer dizer que está vindo muita piada, muita brincadeira e muita coisa, né? O quântico essa história toda do quântico começa a explodir, essa história de eu mudo as coisas, a lei da atração e tudo mais. Tem com o livro e o filme O Segredo, né? Mas na verdade tem livros muito mais antigos já falando do poder do pensamento, do poder da oração, do poder das coisas, que hoje as pessoas traduzem, né? Depois de tomar conhecimento, as novas pesquisas, que o átomo ele era considerado a menor partícula de uma matéria e ele era matéria, né? Ele era denso. Depois se descobre que o átomo, na verdade, vibra o tempo inteiro e ele tem partículas ainda que são menores do que átomo, né? E que tem aí uns quantos energéticos, que por isso que é quântica, né? Que se descobriu o quantum. E, enfim, e o poder disso que modifica as coisas conforme certas manipulações que não são mecânicas, não são manipulações no laboratório, mexendo com um aparelhinho, e sim manipulações de efeitos desconhecidos, que se descobriu que é efeito do observador sobre a matéria, ou seja, o fato de você olhar para as coisas, de pensar sobre as coisas, de acreditar numa coisa, muda o estado desta coisa, né? Sobre essa questão aí de partícula, de quanto de átomo, de não sei o que, eu não sou física, claro que eu não vou explicar isso com uma complexidade imensa. O que nos interessa? Nos interessa que, a partir de vários experimentos, já em vários locais, desde sempre no mundo, né, até a gente fala o efeito Isaías. O que é o efeito Isaías? É um efeito que hoje se chamaria quântico, né? Até mesmo a abertura do Mar Vermelho dá para se explicar pela quântica. Então, assim, coisas que não tinham muita explicação ou ia para o campo do sobrenatural passaram a ser visto como manipulação energética que qualquer um pode fazer. Qual é a grande questão? Então, tudo nasce no mundo das ideias. Isso Platão já dizia, os budistas dizem muito isso, nasce no mundo do pensamento, no mundo espiritual. Todos os religiosos dizem que se primeiro não tiver uma vontade divina, nada acontece na matéria. Tudo isso leva para a mesma coisa. Tudo nasce no mundo das ideias. Existe um mundo das ideias, um mundo onde você primeiro pensa uma coisa para que ela exista. A grande questão é que, às vezes, as pessoas pensam coisas que não existem, que não existe ainda no mundo, ninguém viu. Então, por isso que se diz, aquilo que você não pensa não existe. Aquilo que você não conhece não existe no teu mundo particular. Porque, na verdade, cada ser é um universo em si e cada cultura é um conjunto ali, né, cultural de hábitos e coisas que aquela cultura, uma coisa, a realidade de um jeito, em outra cultura, ao mesmo tempo, no mesmo ano, no mesmo mês, pensa completamente diferente, não sabe que não existe. Para vocês terem uma ideia,
para uma tribo que esteja completamente isolada dos seres humanos que não são daquela tribo, né, do resto da humanidade, eles nem sabem que existe celular. Se você mostrar um negócio desse aí, saindo uma imagem, eles vão querer te matar, que é um feitiço, é uma macumba, é uma magia, é negro. Ou vão se maravilhar e se apaixonar, a gente não sabe como eles reagiriam. Mas o fato é que para eles isso não existe. Se alguém só chegar lá contando, ele vai achar sobrenatural e vai achar até que você está mentindo, que isso não existe, que é impossível. Então, isso que se trata. E aí, assim, sabendo que tudo nasce da força do pensamento, da ideia e da capacidade de imaginar e criar alguma coisa, uma grande questão que está se discutindo, se espalhando esse conhecimento, se criando protocolos de atendimento, se criando terapia, se criando tudo, é que nós já sabemos disso, mas nós não sabemos como que controla isso para que eu crie as coisas que eu quero e não esteja aí testemunhando um mundo com um monte de coisas ruins que eu não quero, mas que também foram criadas com o meu pensamento ou com um conjunto de pensamentos da civilização onde eu vivo. Então, toda terapia quântica, na verdade, ela vai trazer o consciencial, trazer para a tua consciência que isso existe e tentar construir com você a tomada de consciência de como foi que você fez para criar aquilo que tu não quer mais. Criar onde? No mundo mental. Porque primeiro você criou no mundo mental. E depois você aprender a dominar, né? Que aí é aprender, treinar a dominar o como criar apenas, ou pelo menos 90% das coisas que você cria, né? Aumentar a porcentagem aí, serem coisas positivas que você realmente deseja e não vítima de criar coisas que você não quer porque você não controla o mecanismo de criação das coisas, tá? Então isso que é consciencial, é isso que é quântico, a maioria das coisas que estão se chamando de quântico por aí. Então, por exemplo, qualquer coisa você pode criar assim e pode descriar quando você criou errado. No quesito emagrecimento, por exemplo, é muito comum falar assim, eu desconto tudo, a minha ansiedade, eu sei porque que eu sou, né, eu já sei qual é o meu pensamento que me faz engordar, é que eu sou muito ansioso e eu desconto toda a minha ansiedade nos doces. Mas, quem foi que te disse que você é ansioso? Como você criou essa história de ansioso? Da onde saiu a informação e o hábito de descontar a ansiedade nos doces? Tudo isso nasceu em algum momento no mundo das suas ideias. Você poderia ter nunca pensado que descontaria ansiedade nos doces. Você podia até nunca ter conhecido doce. Em alguns lugares ninguém conhece doce, né? Só da fruta. Então, assim, tudo isso é construção mental da tua realidade, do teu mundinho particular. Outra coisa, quando eu tenho uma ideia muito fixa, eu acabo enxergando aquilo no meu mundo material. Você já viu aquelas pessoas que são... Hoje mesmo eu atendi uma menina muito bonita, muito bonita. E eu perguntei pra ela se ela se achava bonita. Ela disse que um pouquinho, mais ou menos. Ela não tinha muita autoestima. E eu tava olhando aquela pele, aquele cabelo, a menina maravilhosa, mas ela achava que não era tão bonita assim. Quantas pessoas se acham mais gordas do que são no momento? Mas se você parar para perceber, depois de um tempo elas ficam gordas de verdade. E aí é que tá a chave do emagrecimento quântico. E se você começar a se olhar e se achar magro? E começar a criar todo um contexto mental por reprogramação, por ressignificação da sua relação com a comida, por exemplo, para combinar com esse seu se achar magro. Daqui a pouco, você não consegue mais comer o tanto que você comia. Daqui a pouco, você fica com vontade de fazer exercícios. Daqui a pouco, você fica com vontade de se divertir, de caber numa roupa tamanho P. Daqui a pouco, você está com todo o teu contexto de acordo com uma pessoa,
magra. E aí você emagrece. Não é um passe de mágica que você vai se olhar, vai fechar o olho e pá, eu sou magro. E aí vai abrir o olho e está magro, sem fazer nada no mundo material. Mas é um certo passe de mágica quando você, através de várias técnicas que existem para isso, tá, gente? Tem vários terapeutas que usam várias técnicas também. Quando você vai colocando o teu mental a favor de criar esse corpo magro, ao ponto que isso começa a influenciar sem sacrifícios, né, no seu agir a respeito de alimentação. Então não quer dizer que você não vai ter que fazer nenhuma dieta. Quer dizer que você vai começar a ter vontade naturalmente de comer melhor e não vai sentir isso como sacrifício. Não quer dizer que você não vai ter que fazer nenhum exercício, porque se você começar a emagrecer de repente, começar a ficar com a pelanca balançando, você vai ter vontade de fazer um exercício para poder fazer músculo, né? Não quer dizer que você não vai querer fazer nada. E às vezes quer dizer, tem gente que emagrece. Eu nunca fui muito de exercícios, por exemplo, e eu nunca fui gorda. E eu nunca fui de exercícios, né? Faço meus alongamentos, faço as minhas coisas, gosto de dançar, mas como manutenção da saúde, e aprendi isso mais velha, entendeu? Foi um dia que eu cismei, que eu fiz toda uma programação para gostar de exercícios, para querer exercícios, pela minha saúde, mas não foi para emagrecer, porque eu nunca fui gorda. Então tudo é possível, mas a minha mente, ela sempre foi magra. Eu nunca consegui comer uma caixa de bombom sozinha. Num dia, sentar numa televisão com alguma coisa e comendo enquanto vê o filme. Simplesmente isso não existe no meu universo. Simplesmente eu não faço isso. Por quê? Porque a minha mente não tem vontade. Claro que tem um monte de explicação, tem um monte de explicação científica, nutricional, hormonal, todos os sistemas. Mas o fato é que a minha mente, ela não foi treinada em nenhum momento por mim para eu descontar alguma coisa na comida. De vez em quando até faço. De vez em quando eu tô meio triste, quero um docinho. De vez em quando eu quero comemorar e quero um docinho. Mas isso não é o meu hábito, não é o meu dia a dia, não é toda semana. Eu não gosto de um monte de comida porcaria toda semana, mas de vez em quando eu quero comer pizza, eu quero tomar um sorvete, eu quero até tomar Coca-Cola. Mas não todo dia. Se você me der isso todo dia, eu não aguento comer. Porque na minha mente isso não existe. Isso é uma coisinha que... E aí, no emagrecimento consciente, no emagrecimento consciencial, a gente justamente trabalha essas coisas. Trabalha você reprogramar sua mente para que as coisas não sejam um sacrifício e você não dependa de... Eu tenho que fazer essa dieta, eu tenho que comer assim, eu tenho que fazer assado, porque a tua mente tem sabedoria. O conhecer o que você tem que comer, você já conhece. Às vezes tem pessoas que conhecem um pouco menos, tem outros que conhecem um pouco mais. Aí a gente tem o quê? Nutricionista, né? Para consultar me ajuda a criar um cardápio, porque eu não tenho criatividade para sair do arroz e feijão, comer pizza toda sexta-feira igual eu faço. Então eu tenho que inventar alguma coisa, mas eu não sou bom em inventar nisso. Então eu procuro um nutricionista, né? Me ajuda aí no exercício físico, porque eu não sou bom de ficar me mexendo sozinho e tal. Eu preciso de alguém que diga, faça essa sequência, faça tantas repetições. Eu procuro um treinador físico. Mas se eu modifiquei minha mente, a tua mente vai fazer tudo para que se concretize no mundo real esse corpo que você criou holograficamente com o poder da reprogramação mental, com o poder quântico. Então é isso. Emagrecimento quântico é possível? Sim. Do mesmo jeito que muita gente se cura de câncer, muita gente se cura de diabetes, de pressão alta, sem medicamentos, com reprogramação da mente a respeito do assunto. São isso que são chamados milagres de todos os tempos. Por que a pessoa conseguiu modificar suas células internas para curar um câncer? Ela pode ter se apoiado na crença de que foi um santo,
de que foi um pastor, de que foi uma erva que ela tomou, de que foi uma benzedeira, ou de que foi uma reprogramação mental que ela fez por conta própria, sem saber mais ou menos o que estava fazendo, mas fez. Ou foi a lei da atração, porque ela ficou dia e noite imaginando o seu corpo saudável, feliz e vivendo, né, para atrair células saudáveis e eliminar o câncer de dentro do seu corpo físico. Tudo é possível, existem inúmeras possibilidades, desde que a gente escolha uma delas e treine ficar nessa escolha, continuar firme naquela escolha todos os dias. Até mais, obrigado por ter assistido até aqui. Se você quer se inscrever para uma entrevista de seleção, para ver se você quer participar do meu programa de coach consciencial, manda um e-mail para o e-mail que eu vou colocar aqui embaixo para a gente agendar um horário para primeiro a gente conversar sobre o assunto, eu ver o que você quer resolver na sua vida com a minha ajuda e eu ver se eu posso com as minhas ferramentas te ajudar. Então você começa mandando um e-mail para mim para agendar a sua entrevista, ok? Até mais, tchau!